A gente vai falar Mais ou agora menos. sobre a economia na era FHC. Vamos discorrer um pouco sobre o plano real e a implementação. Bom, eu não era vivo na época, eu acho. Eu era vivo? Acho que não, Você né? era vivo, Você mano. entrou quando? Você Eu nasceu em era? 1997. Só que Foi, você não Não, tinha foi noção no, das 94. coisas. É, foi em 94. 94, né? Acho que ninguém aqui era vivo. Ninguém quer A vivo. gente chegou nessa conclusão, ninguém aqui era vivo. O Petão, ele tá falando asneira como sempre. Mas enfim, é, eu vou deixar o Matheus falar um pouco a respeito da economia na era FHC e um pouco sobre o plano real e a gente vai discorrer sobre isso. Pode mandar bala, pastor. Bom, basicamente, para a gente entender o que foi, né, a era do FHC e tal, a gente tem que entender um pouco do contexto anterior, né? A gente tem regime militar que, por causa do milagre econômico e toda aquela história, né, fez muito empréstimo, torrou uma grana violenta e fez a inflação, né, se descontrolar. E essa foi a herança que a gente teve do período militar, né? E aí, governo após governo que vieram, né, depois da redemocratização, é, tinham esse flagelo, né, da inflação. A gente teve vários planos, muito, muito divertido não ver, né, cada absurdo que a gente teve plano cruzado, plano Bresser, plano... Sim, entre vários outros, né? Tipo assim, basicamente a ideia dos caras era vamos pegar uma moeda nova, cortar 3 zeros e vai dar certo, né? Não, porque inflação não tem a ver com isso, né? Inflação, ela é um produto, melhor dizendo, a inflação é sempre um problema monetário. Ela é sempre uma questão de política monetária, né? Não questão de commodity ou de alta, ela é sempre uma questão monetária. Então, eles tentavam tratar o problema da forma equivocada. Isso foi até o Itamar, que chamou o FHC, né, para trabalhar com ele, que já tinha tanto um capital intelectual como um capital político elevado, né? E o FHC montou uma equipe e nessa equipe eles foram traçar o plano real. Você tem grandes nomes, né, dentro da equipe. Você tem o Pércio Arida, você tem Gustavo Franco, que foi o maior nome. Ali, inclusive, ele tem um livro muito bom. A Moeda e a Lei, se eu não me engano. É só sobre a história monetária do Brasil. Para explicar todas essas questões de inflação, assim, acho que praticamente desde a fundação do Brasil até o pós-plano real. Então, é um livro muito bom. É, enfim, e aí ele monta essa equipe e eles começam a sentar e planejar. O plano real, se você for, tem até filme sobre, né? É um assunto muito denso e muito esotérico, assim, no sentido de que as pessoas, geralmente, quando falam do plano real, têm uma certa dificuldade de traduzir o que que foi, porque é uma confusão, né? Eu tenho uma pergunta pra você Sim. Pode falar. do plano real. Primeiro, bom, o Petão, se a gente perguntar pra ele, eu tenho certeza que ele não vai saber responder o que que faz a inflação subir ou a inflação diminuir de uma maneira que seja leiga a ponto do Petão e que eu mesmo entenda. Porque se eu falar pra você, porra, eu sei o que faz a inflação subir, eu vou estar mentindo, entendeu? Pra mim ainda é um negócio muito obscuro. Se você puder clarear isso um pouquinho mais fácil, eu gostaria. E eu queria saber se não tem também um misticismo em torno do plano real, ou algo que, sei lá, salvou o Brasil, algo que tirou o Brasil das profundezas do que estava acontecendo, dos planos fracassados anteriormente, da própria ditadura que antecedeu o, o Plano plano, real. sobre isso mesmo. Claro, pô, muito, muito boa pergunta, cara. É, Primeiro a gente tem que entender o que que é inflação, porque existe uma certa confusão a respeito da inflação de causa e efeito. O que que é o efeito da inflação? Ou seja, quando você está doente, a primeira coisa que você sente é o sintoma, certo? Por, por questão de linguagem, a gente tende a substituir a doença pelo seu sintoma. Então, por exemplo, quando você está doente, você fala, eu tô com dor de garganta. Dor de garganta não é a causa da sua doença, é só o sintoma, Sim. certo? Que você tem um vírus no corpo que está causando uma inflamação. Mas você não fala, tô com um vírus no corpo que causa uma inflamação. Você tá, Sim. tô com dor de garganta. Você pega o sintoma para você. E a inflação é a mesma coisa. É, Basicamente, a gente pega o sintoma da inflação e traduz como causa. A gente fala, então, como que geralmente a inflação é definida? Alta de preços.
todos os preços em geral estão subindo. É isso que eu penso mesmo. Que é o sintoma, não tá errado, é o sintoma da inflação, mas não é a causa. A inflação, ela tá ligada com a moeda, no sentido de que é o seguinte, você tem a lei da oferta e da demanda. Sempre que a oferta aumenta, ela supera a demanda, o preço das coisas cai. Então, por exemplo, vou pegar o microfone aqui, né? Se você tem mais microfone do que pessoas querendo comprar ele, o valor dele diminui. Se você tem menos microfone do que pessoas querendo comprar o microfone, o valor dele sobe. O dinheiro não está isento dessa lei. Se você tem mais papel moeda em circulação do que pessoas, melhor, se você tem mais papel moeda em circulação do que riqueza, você tem uma desvalorização do papel moeda. Ele consegue comprar menos coisas do que ele comprava antes. Quando a quantidade de papel moeda supera a quantidade de bens disponíveis. Porque o dinheiro, ele é um meio para você comprar alguma coisa. Você usa o dinheiro para comprar alguma coisa. Então, quando você tem muito papel moeda, mais papel moeda do que bens, o valor do papel moeda desaba. Ele cai. Então, você precisa cada vez de mais papel moeda para comprar alguma coisa. Porque o valor dele com relação ao bem diminuiu. Não sei se ficou claro. Claramente. Só que no meio disso surgiu outra dúvida. A gente não vai conseguir responder a questão do endeusamento do plano real agora, mas você falou que quanto mais papel moeda na rua, e menos em relação aos bens, menos ele vai valer e os bens vão ficar cada vez mais caros. Exatamente isso, beleza. Então, bom, vamos falar. O Ciro Gomes, ele é o cara que fala, porra, vou colocar mais dinheiro em circulação, vou aumentar o auxílio, eu vou fazer de tudo, eu vou tirar dali e colocar ali. A cura. Pô, beleza, o sintoma é a dor de garganta. A gente vai lá no médico, o médico fala, sei lá, você tem rinite, toma aqui acetilcisteína, você toma um xarope aqui que daqui 15 dias você tá bala, zero. A cura para inflação alta seria diminuir o papel e moeda? Vou responder duas em uma, né? A questão do plano real é porque você tinha uma inflação muito alta. Hoje a gente tá com a inflação aí a 5% no ano. E já tá uma merda, né? Já tá ruim. Na época do plano real você tinha 1000% de inflação. Meu Deus. Pra você ter uma noção, se eu te perguntasse hoje, o que vale mais? Uma caneta ou um relógio? Você conseguiria me responder? Sim. Antes do plano real você não saberia me responder. O preço oscilava tanto que não dava pra você saber o que custava mais caro, um relógio ou uma caneta. Pô, mas é senso comum, porra. Aqui, agora com o plano real. Agora com o plano real. Olha isso aqui. É isso. Agora Agora- com o plano real. Na moral. Você quer uma Antes coisa disso é brincadeira. complicado. O maluco tá com fodendo relógio no pulso aqui. Não dava pra você saber. Não dava. Porque podia ser que o preço do relógio subiu antes do preço da caneta, então ele vale mais. A caneta poderia ficar mais cara que o relógio? Sim. Isso era o Brasil antes do plano real. Então, de um Doideira, certo mano. sentido, sim. Caralho, que doentinho. Porque a inflação é uma merda, cara. E ela desgraça sempre os mais pobres, porque o patrão, se subir o custo de vida dele, ele sobe o custo do produto. Uhum. Dane-se. E você, que não tem como subir seu próprio salário? Exatamente. Entendeu? Ela esmaga o mais pobre. E aí, com relação ao Ciro Gomes, vou fazer uso de uma outra metáfora. A inflação, a impressão de papel moeda, ela é igual cachaça. Quando você ingere, ela causa uma alegria. Quando você injeta dinheiro na economia, você gera um avivamento econômico. Pessoas que não eram consumidores porque não tinham renda, se tornam. Então aumenta o consumo, aumenta a produção, aumenta tudo. Só que o que acontece? Aquele gatilho que a gente falou, aumento da oferta de moeda gera um aumento de preços, ele não é automático, ele leva um tempo. O dinheiro vai ter que percorrer toda a economia e voltar para o emissor para que todo mundo perceba que, pera lá, não é que aumentou a quantidade de produtos e agora tem mais gente consumindo por causa disso. Não, só aumentou a quantidade de dinheiro. A gente continua com mesma quantidade de bens. A gente não enriqueceu. Então a produção, o aumento da produção seria uma das coisas para diminuir a inflação? Aumento de ter mais produção de bens para poder superar a quantidade de dinheiro no mercado? Sim. Se eu fosse Basicamente. definir a inflação em termos sendo bem estrito, tentando ser o máximo
né, objetivo nessa resposta, sendo mais preciso que eu posso. A inflação, ela é quando a quantidade de dinheiro oferta a quantidade de bens, supera a quantidade de bens. Então, a inflação ela sempre ocorre quando a oferta de dinheiro supera a oferta de bens. Né? Tanto que a quantidade de papel moeda ela tem que aumentar todo ano. É normal isso. Tem que acontecer porque você está produzindo cada vez mais. Né? O PIB ele sempre cresce, ele está em expansão. Então você precisa aumentar a quantidade de dinheiro disponível para que as pessoas comprem esses bens. Senão você vai ter se você tem uma contração monetária, você tem uma depressão. Então, você precisa aumentar. Só dá problema quando essa expansão da oferta monetária supera o PIB, supera a produção anual de bens. Então, acho que eu respondi a sua pergunta.